Bora lá! Ixi, uma palestra melhor que a outra, né? Vantagem aí do ensino à distância, você na sua casa aí, online, né? Você tá com a sua pantufa aí, tô vendo você com pantufa, tô vendo você comendo seu salgadinho, tomando seu suco, no conforto da sua casa, assistindo ótimos conteúdos, palestras incríveis. Obrigado, EAD Plus, né? Quero deixar o toque aí dos cursos também da EAD Plus, no qual eu faço parte, que sou docente também da EAD Plus. Cursos incríveis e vem novidade aí, hein? Novidade que a gente já anunciou aqui e vem mais novidade aí que a nosso MBA em Gestão de Serviços de Radiologia. Ah, segura, hein? Agora ninguém pode mais com a gente. Então, quem tiver interesse, quiser acessar, quiser explorar essa aula, essa área, mesmo se você não quer ser coordenador ou supervisor, mas você vai agregar bastante qualidade no seu dia a dia, no seu serviço, né? E isso aí valoriza o profissional e valoriza o currículo, né? Dando continuidade, nossa vaquinha está passando aí, não esqueço da nossa vaquinha. Eu quero chamar aqui o Rodrigo Veríssimo, eles são especialistas em produtos da Cone Imagem, e eles vão estar falando de tecnologia aplicada à radiologia do sistema PACS, né, que é o Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens, sistema muito bom deles, já tive a oportunidade de conhecer, mexer com eles. E vai falar um pouquinho dos monitores de diagnóstico, a tecnologia cada vez mais precisa desses monitores de diagnóstico, né? Vai daí, Rodrigão, obrigado aí pelo projeto, obrigado por acreditar na gente. Galera, a vaquinha virtual aí, vamos embora, vamos tocando. Com vocês. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês aí mais uma vez. Agradecer o convite aí do Paulo, com relação a compartilhar um pouquinho desse conteúdo, né? Meu nome é Rodrigo, Rodrigo Veríssimo, sou o responsável aí pela divisão de IT da Cone Imagem, né? Uma empresa aí parceira aí do grupo aí do mercado, no mercado de radiologia. Sou tecnólogo em radiologia, né? Formado inclusive pela Faculdade de Santa Marcelina aí lá em 2006. Tenho tive uma experiência no campo, né, de diagnóstico por imagem, mas logo migrei para a indústria de equipamentos e software, e atualmente sou responsável aí da Cone Imagem nessa divisão de IT. O objetivo da nossa conversa hoje é falar um pouquinho sobre a parte de soluções, né, aplicadas à tecnologia em radiologia médica, e a gente vai falar um pouquinho sobre algumas ferramentas que auxiliam médicos radiologistas, mas que o técnico, que o tecnólogo, ele tem um protagonismo grande aí nesse processo, né? Porque nesse momento que as instituições elas estão cada vez mais tomando uma proporção muito grande devido à quantidade de imagens, né, que próprios equipamentos vem produzindo, acaba que o serviço, as instituições acabam precisando de um suporte de ferramentas para dar todo esse suporte aí no dia a dia do processo interno da clínica, do hospital, de um grupo, né, de compartilhamento. Então, acho que o objetivo é a gente falar um pouquinho de cada coisa, tá? Primeiro, eu vou começar falando um pouquinho sobre o conceito, né, de uma ferramenta que acho que o pessoal escuta bastante, né, que é o PACS, né, que nada mais, nada menos que o que é o sistema PACS, né? No inglês aí é o Picture Archive and Communication System. É uma ferramenta que viabiliza a comunicação, o arquivamento de imagens de uma maneira segura e padronizada, né, que o mercado de equipamentos padronizou. Então, muitos de vocês vão, em algum serviço que vocês entrarem, vocês vão ouvir falar de uma solução de PACS. Grosseiramente falando, o que é? É uma ferramenta responsável por armazenar todas as imagens que são produzidas dentro da clínica, do hospital, de um grupo hospitalar, né? Então, toda vez que vocês realizam um exame de raio-x,
uma tomografia, uma ressonância magnética ou qualquer outro tipo de exame, esse exame ele precisa ser guardado em alguma ferramenta para depois ser compartilhado internamente, externamente, em alguns dos casos, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre esse caso, e o porquê que o técnico acaba tendo uma proximidade muito grande aí com relação a essas ferramentas. Então, basicamente, eu queria só que nesse primeiro momento explicar para vocês o que é essa sigla, né? Então, acho que está claro aqui para vocês. Outro nome que é muito comum vocês escutarem é a parte do DICOM, né? O que é o DICOM? O DICOM é o Digital Image Communication in Medicine, né? Que é muito conhecido como um padrão de imagens médicas, porque o que acontecia? Esse padrão ele foi desenvolvido com um esforço conjunto, né, entre a comunidade científica e os fabricantes de equipamentos utilizados aí para a realização de exames, em 1993. Antes de 1993, como que era feito? Cada fabricante ele tinha um padrão e formato diferente de imagem. Isso era um processo bem complicado quando você precisava compartilhar essas imagens. Por quê? Porque esse equipamento basicamente só conversava com a workstation dele. Então, isso gerava um certo desconforto aí no mercado. Então, a comunidade como um todo se uniu e falou, vamos padronizar, então, todos os equipamentos médicos precisam ter um único padrão de imagem, para que facilite essa comunicação. Então, esse protocolo foi criado. Então, hoje, tudo que é exames de imagem digital da área radiológica, a gente fala de raio-x, mamografia, tomografia, ressonância, entre outros exames, ele tem esse protocolo. Ele tem como se fosse uma extensão, né? Quando a gente tira uma foto, a gente fala uma imagem, ela tem um formato JPEG. Uma imagem médica, ela tem um formato DICOM, tá? Para que isso não garante uma série de outros requisitos, como segurança da imagem, qualidade dessa imagem, né? Porque em muitos dos casos as imagens ela não tem só um efeito para visualização, mas ela tem um efeito de visualização e um diagnóstico. Então, para garantir que aquela imagem que foi criada é a mesma que ainda o médico, ela está na sua originalidade, então o DICOM ele também faz esse processo de garantir esse padrão de imagens, tá bom? Falando um pouquinho aqui do RIS agora, né, que é um outro nome que provavelmente vocês em campo vão escutar bastante. O RIS, existe 2 RIS, né, no mercado. Existe o RIS com R, que é o Radiology Information System, né, ou basicamente essa é uma sigla em inglês, mas é um sistema de informação radiológica, né. É um dos softwares que ele faz todo a gestão de um centro de diagnóstico, seja ele um centro de diagnóstico externo, seja ele um setor de radiologia dentro de um hospital, né, que ele faz basicamente todo o fluxo administrativo do paciente, não, na verdade não só administrativo, mas também como clínico. Então ele é responsável por gerenciar as informações, o pedido do exame quando chega eletrônico, o agendamento, a recepção, a entrada dos dados, né, muitas das vezes é feito manualmente. Então todo ele é responsável por fazer essa comunicação dentro do centro diagnóstico. Então, gerar uma worklist, que é uma lista de trabalho para os médicos radiologistas, trabalhar com a edição do laudo, muitas das vezes, né? Então, o médico, quando ele começa a visualizar a imagem, ele precisa de uma ferramenta para a realização do laudo. E é exatamente nessa ferramenta que é feito o laudo desse exame realizado, tá certo? Então, quando a gente fala RIS com R, estamos falando de um sistema de informação da radiologia. Mas também existe o RIS com H, né? Que é mais voltado, é um sistema de gestão também, porém não somente do setor de imagem, mas também do contexto como um todo, que é o hospital, né? Então, desde a entrada do paciente, né, no pronto-socorro, da entrada de dados, de convênio, ou até mesmo do processo do SUS, no hospital público,
o prontuário eletrônico, os processos administrativos, né, a dispensação de materiais como medicamentos, material médico, outro até mesmo de limpeza, procedimentos, tudo isso é feito através de um sistema de gestão. E o HIS, ele é responsável, né, o RIS com H, por fazer toda essa gestão do hospital. Então, desde a entrada do paciente até a saída dele com os processos administrativos também, tá certo? Então, vale a pena ter essa divisão aí de contexto para que vocês saibam diferenciar o que é de responsabilidade de uma ferramenta e o que é de ferramenta do outro. Às vezes pode me perguntar, pô, mas o que tem o hospital, né, o sistema de informação do hospital a ver com a radiologia? Na verdade, tem tudo. Por quê? Porque muitas das vezes essas ferramentas, esses dados, eles se conversam, existe uma integração entre as duas plataformas. Por quê? Muitas das vezes, quando o paciente já está internado num hospital, toda essa informação está dentro do HIS. Então, de repente, o paciente está na UTI, foi solicitada uma tomografia desse paciente. Então, esse prontuário eletrônico, ele gera uma solicitação. No passado, o médico fazia isso num papel, alguém pegava esse papel, levava lá na tomografia e falou, tem um paciente do leito X, precisa realizar um exame de tomografia. Aí fazia o agendamento, se falavam as pessoas e realizava o exame que era o do paciente. Hoje, você faz isso internamente, os grandes hospitais, né, apesar de a gente ainda ter muitos hospitais no Brasil que ainda trabalha de forma manual, ou algum processo, a grande maioria também já trabalha num processo eletrônico. Então, o médico dentro do prontuário, ele já gera essa solicitação, que essa solicitação eletrônica já cai via integração dentro da radiologia, então aparece lá no monitor para o técnico que tem uma solicitação do exame X, que já cai numa agenda, que o pessoal já sabe que hora que tem que descer também com esse paciente, que é um processo também um pouco complexo em algumas das vezes, né? Às vezes o paciente está entubado, então tem toda uma logística interna no hospital para o transporte, um time para fazer esse transporte do paciente, então tem tudo que está muito alinhado nesse processo. Então, muitas das vezes, essas duas ferramentas vão se conversar, e é importante vocês saberem qual que é da onde que vem esses dados, né, da onde que está sendo gerado e como que é feita essa comunicação, tá certo? Então, essa comunicação basicamente é feita através de algumas interfaces, né? Interfaces HL7, que é um outro contexto que se comunica aí junto com os processos DICOM. Então, também foi criado um padrão de integração de troca de sistemas para facilitar essa comunicação entre HIS e RIS. Mas acho que esse não é o foco, a gente entrar muito no técnico desse processo, mas é somente para que vocês saibam que cada comunicação existe um processo e uma mensagem, tá certo? Falando basicamente de um fluxo, né, de um processo de um exame dentro de um centro de diagnóstico, né, a gente chama de um fluxo de RIS e PACS, mas ele é uma solicitação de exame, que sempre vai partir daqui, né, onde, aqui a gente está falando de uma solicitação de um exame, através do médico solicitante, foi gerado um pedido médico, seja ele manual ou seja via sistema, tá? Que vai cair lá no sistema da radiologia, que através, aqui já dentro do RIS, né? Para fazer o registro, fazer a entrada desse paciente na imagem, no setor de radiologia, que, por sua vez, é encaminhado para aquisição das imagens, seja uma tomografia, uma ressonância, ou seja, qualquer tipo de exame. Então, o paciente é realizado, né, os exames, e aí esse exame ele é arquivado dentro de um sistema, que aí já o equipamento mandou essas imagens para o PACS, né, e o próximo passo é o médico fazer a análise dessas imagens, que é fazer o diagnóstico e a interpretação dessas imagens. Nesse momento, o médico tem o auxílio de algumas ferramentas, né, de pós-processamento, de MIP, MPR,
Em alguns casos, né, definidos protocolos, exemplo, um protocolo de trauma TCE, né, um traumatismo craniano, traumatismo crânioencefálico, já existe um protocolo de pós-processamento, né, porque o médico vai ter uma análise um pouquinho melhor da parte óssea, então você já tem algumas ferramentas que fazem um pós-processamento em 3D para ver se tem alguma fratura também, né? Não que nas imagens axiais não é possível ver, mas de repente outras ferramentas facilitam o médico visualizar essas imagens. E em alguns casos, o próprio técnico na workstation, né, na realização do exame, ele já gera esses diferentes modos de visualização das imagens. Então, muitas das vezes o técnico ele acaba interferindo nesse processo, já manda todo os pós-processamentos pronto para o PACS, para quando o médico abrir, o médico simplesmente simples e rápida conseguir fechar um diagnóstico e passar um parecer aí para o médico solicitante, tá bom? Então, nesse momento, ele visualiza essas imagens. Vale salientar que esse processo de visualização de imagem também tem um processo bem específico aí de uns monitores específicos para radiologia, não são monitores comuns, né? Em alguns casos acabam acontecendo, mas a grande maioria dos hospitais, eles também têm monitores próprios para visualização de imagens. Num outro fórum a gente pode falar um pouco mais sobre esses detalhes. Em alguns casos, na hora que o médico está visualizando essa imagem, ele já faz o laudo dentro do... Ele está visualizando a imagem no PACS e automaticamente já abre a plataforma de laudo. Então, ele tem um microfone que ele vai falando e esse laudo já vai se escrevendo, né, através de uma ferramenta, uma tecnologia chamada reconhecimento de voz, ou ele grava um áudio e vai para o próximo passo, que é alguém escutar esse áudio dele, fazer a digitação desse laudo e finalizar. Volta para o médico conferir se o que ele falou é o que foi digitado. Nesse momento, ele assina e libera o exame para visualização dentro da instituição, e o laudo também. E aí, esse exame, esse laudo, ele fica disponível para distribuição interna ou externa, através de um acesso de portal de resultados, né, se for um centro diagnóstico externo de um hospital, para o paciente retirar esses resultados, e até o processo de cobrança. Então, vocês viram que aqui a gente falou do RIS, né, que é a parte administrativa de entrada do paciente, do PACS, onde você armazena, pós-processa e visualiza a imagem, e depois a gente volta a falar de RIS novamente na elaboração do laudo. Então, esse processo, apesar de estar em bases diferentes de sistemas, é muito comum essas duas ferramentas estarem integradas para que isso ocorra um processo bem rápido, bem simples, tá bom? Então, esse é um processo que é muito comum hoje na radiologia. E muitas das vezes há bastante impacto, porque uma vez que o técnico, na realização desse exame, ele tem que tomar uns certos cuidados, como quando, em alguns casos, ele já recebe o worklist, né, então com todos os dados do paciente, mas tem casos que os técnicos acabam tendo que inserir manualmente. Então, é um processo muito importante vocês se atentarem na realização desse exame, nos dados corretos do paciente, inserir o nome correto. É muito comum acontecer erros de digitação, que aí lá na frente isso vai ter um impacto muito grande, né, que é no histórico do paciente, porque o sistema vai entender que a Maria Silva, pode ser de pacientes diferentes. Hoje já existem algumas tecnologias que conseguem cruzar dados, né, diferentes, data de nascimento, CPF, enfim. Mas, às vezes, quando você não tem muitos dados do paciente, é muito importante esses dados estarem muito bem alinhados para você não perder o histórico do paciente, porque a gente está gerando dados, está gerando informação. Então, certamente, isso lá na frente vai ter um ganho para o paciente, um ganho para o próprio médico. Um exemplo, um paciente oncológico, num tratamento, ele acaba realizando exames de tempos em tempos, né? Então, uma vez que você tem um histórico no paciente, você consegue fazer a análise comparativa desse exame, uma análise clínica para saber a evolução desse caso, se evoluiu, se melhorou, se não teve uma melhora clínica do paciente. Então, esse papel do técnico é de extrema importância
para esse processo ele fluir de uma forma simples e que você tenha um resultado positivo no final, que é ter todo o histórico do paciente, né? Atualmente a gente está falando de uma série de ferramentas que tem que pegam esses dados e aí acabam trazendo alguns feedbacks para o próprio médico, uma série de informações de extrema relevância, tá certo? Bom, então, quando a gente fala de PACS, né, a gente tem ouvido falar muito de processo de armazenamento em nuvem, local. Então, quando a gente fala de PACS, a gente tem alguns modelos, né, dessas soluções aplicadas no processo interno dentro da instituição ou até mesmo na nuvem, onde você faz todo o processamento, o banco de dados, você tem uma segurança, porque você compartilha essa mesma informação em diversos hardwares, né? Para se um falhar, o outro assume a operação, porque tem lugares que não tem mais filme, não tem mais como você disponibilizar fisicamente essas imagens. Então, é de extrema importância esse sistema ele está 100% disponível dentro de uma instituição. A gente vai falar um pouquinho dos diferentes modelos aqui que a gente tem, tá bom? A princípio, o modelo convencional, né, que a gente chama de um modelo de uma unidade única. Então, você tem lá os exames, os equipamentos que estão dentro de uma única instituição, e a parte de central de laudos, um setor de laudos que está dentro desse centro diagnóstico ou hospital. Então, todos esses exames gerados, eles são encaminhados para o servidor, os médicos acabam visualizando e realizando os seus laudos. E aí, essa imagem, esse documento começa a ficar disponível dentro da instituição. E a gente tem o modelo de multisite. O que seria o multisite? Algumas instituições que têm mais do que uma unidade, às vezes um grupo hospitalar, o próprio Santa Marcelina, a gente tem vários hospitais, várias unidades, então fazer com que essa informação desse mesmo paciente esteja disponível, isso é um grande ganho para a medicina, né? Porque é muito, às vezes, às vezes o paciente passa numa unidade, ele faz o exame, no outro dia ele foi numa outra unidade, esse exame não está disponível, então o médico acaba tendo que pedir novamente o exame para repetir, para visualizar. Então, uma vez que você consegue ter uma unidade central, você consegue compartilhar em diferentes unidades e ter um ganho de eficiência operacional, né? Então, às vezes, você foi feito num centro diagnóstico, mas o paciente está num outro hospital, e aí você consegue compartilhar, até mesmo uma central de laudos, né, que às vezes os médicos não estão dentro da instituição. Esse é um processo que o técnico tem um protagonismo muito grande. Por quê? Porque na hora que o médico está fazendo o laudo de um estudo, de um exame, ele precisa, às vezes, de alguma informação clínica, que às vezes não está muito claro no pedido médico, mas ele precisa de uma hipótese diagnóstica, que essa informação foi coletada na hora que o técnico, o auxiliar de enfermagem foi lá posicionar o paciente, ele coletou. Só que, às vezes, o médico está do lado, ele passa essa informação verbalmente, então isso é muito fácil de você compartilhar essa informação. Quando você tem alguns serviços que o médico tá fazendo um laudo remoto através de uma central de laudos, né? Como que o médico consegue esse tipo de informação? E às vezes esse tipo de informação é muito relevante para o laudo, né? Para o médico tomar um rumo ali, fechar um diagnóstico. Então, muitas das vezes essa coleta de informação, essa inserção de informação no sistema é de grande importância para que o médico externo consiga ter acesso a esse tipo de informação. Então, o técnico acaba tendo um protagonismo grande nesse processo. O mais interessante que vem acontecendo é a evolução do processo de armazenamento de imagens. Você não trabalhar mais, é o que a gente chama de enterprise image, né? O paciente, ele entra dentro de uma instituição, ele não tem só imagens da radiologia, como ressonância, tomo, raio-x, mamo, DO, ele acaba tendo outras imagens, como métodos gráficos na parte de cardiologia, ele acaba tendo exames de patologia clínica. Então, uma vez que você consegue unificar numa única base todas essas imagens e permitir que os médicos da instituição
da operadora, do hospital, consiga visualizar todas as imagens do paciente, isso acaba tendo uma relevância também, facilitando o fechamento de algum diagnóstico, né? E aí evitando até realização de exames indevidos. Então, dentro dessas soluções departamentais, a gente acaba falando de radiologia, de cardiologia, de medicina nuclear, de mamografia, que está tudo dentro do contexto do técnico-tecnólogo em radiologia, né? Então, a gente fala aqui de ferramentas de pós-processamento, de MIP, de MPR, de aumento de produtividade, modelos de laudos com ferramentas de reconhecimento de voz. Então, isso acaba sendo uma ferramenta que auxilia o setor, mas que o técnico sempre está dentro do processo de realização aí do contexto geral. A parte de mamografia, né? Então, você já tem hoje disponível tecnologias que auxiliam também a realização dos exames no processo de posicionamento do paciente, ferramentas como inteligência artificial que auxiliam isso, facilitando aí a realizar um novo procedimento ou ter que expor o paciente novamente ao processo de exposição da radiação, né? Porque acho que hoje tem se falado muito, né, essa exposição do paciente. Lógico que os equipamentos, com o avanço da tecnologia, cada vez menos radiação e melhor qualidade de imagem, mas quanto menos esse paciente for exposto, acho que a tecnologia está aí para auxiliar e melhorar esse processo também. Inteligência artificial, né? Inteligência artificial tem se falado muito, né? É uma ferramenta que tem auxiliado, que veio para fazer uma mudança aí no mundo, né? Porque muitos processos manuais, dependendo de pessoas especializadas, isso demora e acaba tendo ficando muito na mão de poucas pessoas. A inteligência artificial está chegando também, como chegou no mundo inteiro, em todas as áreas, está dentro da radiologia também, e tem auxiliado médicos na elaboração de laudos, nos processos administrativos, os próprios técnicos, né, em alguns fluxos de posicionamento de paciente. Antigamente, você pegava uma tomografia, ia posicionar um paciente, você tinha um mega trabalho ali de colocar o paciente certinho, alinhado ao laser. Hoje, o paciente deitou na maca, a própria máquina já leva o paciente, ela já tem uma tecnologia de inteligência artificial que posiciona o paciente certinho, ela sozinha. Isso era feito pelo técnico. Mas o próprio técnico tem se beneficiado dessas ferramentas também, porque vem ajudando no processo de educação continuada, de posicionamento de paciente, que é de grande importância no processo como um todo. Mas a gente pode marcar outra conversa, né, para falar um pouco especificamente de inteligência artificial, tá certo? Bom, pessoal, acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês, falando um pouquinho de soluções, né, integradas, que desse protagonismo do técnico é de extrema importância no resultado final, que é o laudo, entregue ao paciente, né, o diagnóstico fechado. Então, sempre que você tem ferramentas e tecnologias integradas, certeza que a gente vai ter um benefício para a instituição, para o paciente, e acredito que a gente vai ter um diagnóstico ainda mais preciso e mais inteligente, tá certo? Acho que essa era a informação que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição, com os contatos aí, o pessoal pode me contactar, e a gente vai se falando, e até uma próxima conversa. Um abraço a todos. Há mais de 30 anos, acreditamos na medicina diagnóstica por imagem personalizada, voltada a atender às particularidades de cada cliente. A matriz da Conimagem, localizada em São Paulo, é formada por profissionais capacitados e comprometidos no bom atendimento aos nossos clientes. A nossa gestão logística monitora os produtos em ambientes climatizados, desde a entrada até a saída. Reconhecidos pela agilidade no fluxo de estoque, nosso planejamento garante a demanda de nossos clientes.
Assim, cumprimos com nossa programação de entrega em 24 horas em São Paulo. Mais que vender produtos, visamos a satisfação do cliente. A nossa filosofia é representada pela união da expertise técnica junto à relação humana, aliando soluções tecnológicas numa busca constante pela melhor qualidade na imagem diagnóstica. Somos multisservice. Frente às tecnologias e inovações, nossos clientes estão amparados pela equipe técnica especializada, contando com suporte remoto, atendimento presencial e estoque de peças. Com a experiência, evoluímos e hoje estamos mais preparados do que nunca, visando serviços personalizados com atenção, destreza e cuidado frente às exigências dos clientes. Aperfeiçoamos nossa maneira de atuar, crescer e de ver o mundo. Nossos enfermeiros e biomédicos capacitam os nossos parceiros com treinamentos e cursos práticos para usufruir ao máximo dos recursos oferecidos. Com atuação no mercado de diagnóstico por imagem a nível nacional, nossos clientes estão localizados na região sudeste do Brasil. Nosso sistema de negociação flexível permite atender aos diferentes perfis de clientes. Com resiliência, nos desenvolvemos junto à evolução do mercado, visando sempre manter a confiança e parceria com os fornecedores e clientes.